A minha vida tão vazia não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou, tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol. Assim brilhou um dia em mim, Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor, porque Ele é Deus que nos ouve.
Eu saúdo todas as pessoas que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos dando início agora a um culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor, onde você vai aprender mais acerca daquilo que Deus tem para nós, da sua direção, da sua doutrina. Nós vamos fazer esse culto, começar esse culto agora com uma oração. E eu quero, antes disso, fazer uma saudação especial para você que nos encontrou aqui, você que recebeu um convite na forma de um link e está participando desse culto. É uma alegria tê-lo conosco. Nós vamos dar início a esse momento de culto e, para isso, aqueles que puderem, eu convido a estarem de pé para nós orarmos ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo, Senhor, o Teu perdão, Tua misericórdia. Senhor, e uma vez lavados, remidos no sangue de Jesus, Senhor, pela operação do Teu Espírito Santo, tenhamos acesso à Tua presença e possamos alcançar a Tua bênção, o Teu ensino para nós nesse culto. Esta é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que se colocaram de pé podem se assentar e nós vamos louvar ao Senhor agora com um hino. E um hino que fala desta oração, daquilo que fizemos aqui nesse momento, que é uma oração de acesso à presença do Senhor pelo poder do sangue de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com esse hino. Eu convido você a cantar junto conosco. A letra do hino estará na tela, você poderá acompanhar e o Senhor vai te dar uma bênção. Vamos louvar. Prostrado estou diante de Ti, perdão imploro por meu pecado. É grande a minha culpa, mas és amor. Escuta a voz do meu clamor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou convidar todos que puderem pegar as suas Bíblias. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro, conforme está projetado aí, vai ser projetado agora, 2 Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 10, que diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Meus amados, o nosso assunto está estampado aí. Salvo uma vez, salvo para sempre. Por que essa preocupação? Porque as pessoas, às vezes, têm confundido com relação à salvação. Como vocês podem ver no slide seguindo, nós comentamos que o homem, ele necessita de um meio, ou seja, de um veículo para que ele possa ter acesso à eternidade. E isso só através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo o homem pode ter essa bênção. E aí podia me perguntar, mas pastor, como que se dá a salvação? Eu vou mostrar um gráfico que talvez fique mais fácil de entender. A experiência que nós temos tido, que salvação, ele separa em ato e processo. O ato é a soberania de Deus, né? Como diz a palavra lá em Pedro, né? 1 Pedro, eleito segundo a presciência de Deus Pai. O que acontece isso? Deus faz a eleição do homem, elege o homem. Às vezes o homem nem sabe que ele é eleito. E há um momento que ele recebe o chamado quem faz é o Filho, é Jesus. Eles chamam, é como o homem toma ciência que Deus o elegeu.
Daí para frente começa o processo de salvação. E esse processo vai se dar até que dia? Até o dia do arrebatamento da igreja. Mas esse processo é em santificação, porque a palavra de Deus diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, o processo, essa escolha, esse livre-arbítrio que Deus deu, é para o homem continuar no caminho. Esse é o caminho, andai nele. Então, a salvação é essa, você é eleito pelo Deus eterno, é chamado pelo Filho e o processo é em santificação pelo Espírito Santo. Então, essa é aquilo que nós entendemos de salvação. Mas vamos lá, vamos passar para o próximo slide. O que diz, qual o grande perigo? São os três grandes ataques nessa última hora que contesta a doutrina. Porque em Efésios 2,8 diz ele, uma vez salvo, a palavra de Deus em Efésios diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, olha bem, quando Paulo escreve os Efésios, ele fala desse aspecto fundamental, da graça do Senhor. E qual o problema? Quais os três grandes ataques? Primeiro, a tradição. A tradição vem com esse conceito, salvo uma vez, salvo para sempre. Contrário àquilo que o Espírito Santo está fazendo, que Pedro escrevendo falou. Outro aspecto, acomodação. É a graça de Deus banalizada, humanizada, né? Dentro de um contexto humano. E a outra é a anulação do preparo da igreja para o arrebatamento, como se isso não fosse acontecer. E esses são três fundamentos que encontram abrigo aonde? Na mente religiosa, no homem que está voltado para esta vida. E a palavra de Deus diz, se nós buscarmos o Senhor para esta vida, nos tornamos as mais miseráveis de todas as criaturas. Então vamos seguir. O que a palavra de Deus fala dos eleitos? Quem são os eleitos? Foram aqueles que foram chamados e escolhidos. Quem são esses escolhidos? Aqueles que é fiel ao chamado, aquele que é fiel na obediência, que obedece o governo do Espírito Santo. É o que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a característica do servo. É o homem que entendeu a sua eleição, foi chamado e agora ele vai exercer essa escolha e esse chamado na presença do Senhor. O outro aspecto que nós temos que ver é que a eleição é nele. Em quem? Em Jesus. Não há outra forma. A eleição é nele, como diz a palavra do Senhor, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você, eu, nós fomos eleitos e não sabíamos. Antes que você nascesse, ainda informe, o Senhor disse para Paulo, ainda informe, né? Eu te escolhi. Então, Deus nos escolheu, nos elegeu, nós não éramos nem criatura ainda. Deus elegeu lá na eternidade, no tempo que não é contado. Portanto, irmãos, diz a palavra em 2 Pedro 1,10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, isso é muito importante, nós entendemos que salvação é esse processo. Pedro também diz, em 1 Pedro 1,2, diz, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, eu queria que os irmãos observassem, você que nos assiste, que a salvação, existe a eleição, existe o chamado e existe o processo. E esse processo é em santificação, né? Podemos passar o slide e vamos seguir a nossa sequência aí. Olha o que Pedro diz. Primeira pergunta que nós podemos fazer. Salvação se perde? Porque, segundo o conceito, né, tradicional, salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. E nós vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Pedro, escrevendo na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 20, ele fala assim, foste outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se no último estado pior do que o primeiro. Olha bem, o que Pedro está querendo dizer? Pessoas que foram envolvidos pela bênção de Deus
e foram vencidos e tornou-lhes o quê? Tornou-lhes a voltar ao último estado. São as pessoas que não permanecem, que deixam o processo, ela volta a viver a sua velha vida. Por isso que Hebreus fala sobre isso. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Gálatas, né? Observa bem Gálatas aqui 5:4. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Paulo escreve aos Gálatas porque os Gálatas eles começaram no Espírito e agora Paulo falou, o que está acontecendo com os irmãos em Gálatas? Os galácticos. O que está acontecendo com eles? Porque eles começaram na graça e agora eles voltaram para a razão, para os rudimentos, para aquilo que não é eterno, né? Por isso que Timóteo diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século. É quando o homem esquece que há um projeto muito maior do que aquilo que concebe o nosso coração. Por isso que Paulo fala a respeito disso, né? Nós podemos ver como exemplo, eu gosto de usar como exemplo, a parábola das virgens. A palavra das virgens conta que existiam 5 loucas e 5 prudentes. Todas eram noivas, todas foram chamadas, porém nem todas entraram na festa, nem todas foram escolhidas. Por quê? Porque as loucas não tinham azeite e não tinham luz para iluminar o seu rosto. As prudentes, elas tinham azeite e tinham lâmpada e tinham fogo. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que está preparada, ela tem óleo nas candeias, ela tem o fogo do Espírito, ela é batizada com o Espírito Santo, ela anda em novidade de vida. Por isso que o Senhor respondeu para as loucas, quando elas bateram a porta e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Porque Deus, ele conhece um homem não pela aparência, mas ele conhece um homem, aquilo que está no coração, o desejo ardente de servir o Senhor. Então a parábola, ela fala a respeito disso e é muito interessante esse aspecto. Vamos seguir. Olha que Paulo diz ao Timóteo, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Nós temos visto isso acontecer nos nossos dias, onde o homem tem tido uma experiência e de uma hora para outra ele desfaz tudo o que ele viveu, que ele pregou, que ele ensinou, ele aposta da fé, né? Por isso que Paulo, novamente em Timóteo, ele diz, tendo cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo te salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Paulo encontrou na igreja alguns que desviaram indo após Satanás. Então a salvação se perde? Salvo uma vez, salvo para sempre? Por certo que não. Vamos seguir. Olha o que diz a palavra em Hebreus. É muito interessante esse aspecto, né? A palavra fala daqueles que levaram, expõem ao vitupério, né? Porque é impossível que os que foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Então, o homem, quando ele provou, ele usou, ele se beneficiou com aquilo que o Espírito Santo trouxe, que iluminou, que revelou, que deu a ele dons espirituais, ele agora ele participa dessa bênção gloriosa. Outra manifestação da queda está aí, no anátema, né? Os que querem agradar a homens, né? Mas ainda que nós, olha bem o texto que fala aqui, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, dentro do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Paulo estava doutrinando a igreja, os Gálatas, falando a respeito disso. E olha o que diz Timóteo também, os que amam o presente século, porque Demas me desamparou, amando o presente século. É quando um homem dá mais valor às coisas desta vida do que às coisas de Deus. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Os que praticam iniquidade, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, nós podemos ver que há uma separação muito grande. Deus sempre fez a separação.
luz e trevas, né? Então, bênção e maldição. O que é importante para nós é nos avaliar nessa situação, né? Os argumentos teóricos da religião, né? Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, né? É a convicção religiosa, só que o verbo ali dá um sentido de continuidade. O verbo no original, ele dá um sentido de continuidade. É o que vem e continua vindo. Olha o processo. O que vem e continua vindo. Novidade de vida. Nós não vivemos do passado. As experiências que um dia mudaram a nossa vida, elas precisam continuar acontecendo. Então, é em santificação do Espírito. Aspersão do sangue de Jesus Cristo. É a sequência, é a vida nova a cada passo que nós damos. As ovelhas ouvem a voz do pastor e as obedecem. João fala sobre isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nessa hora, Deus tem levantado um povo que está pronto para ouvir a sua voz. No lugar de ouvir o som dos ruídos desse mundo que nós vivemos, nós temos podido a voz daquele que a nossa alma ama, né? E diz outro texto ali, ó, nenhum se perdeu. Tenho guardado aqueles que eu te deste, e nenhuma deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então, meus irmãos, é muito importante a gente observar que nós estamos fazendo esse paralelo para que a gente possa entender que a resposta vem da parte do Senhor. Né? E ele diz assim, ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Foi a resposta do Senhor. Né? Essa experiência, nós precisamos entender que há uma separação. Diz o texto, se separá-lo-á e lhe dará a parte com os infiéis. O homem, ele está sujeito a isso. Então, nós podemos deixar claro que salvo uma vez, salvo para sempre, não é a realidade. Porque existe uma eleição, né? Como diz o texto, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, ou seja, santificado pelo Espírito Santo, é o processo para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. É a experiência da salvação. Que salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação é muito mais abrangente. Salvação é felicidade, salvação é segurança, salvação é vida, salvação é livramento, salvação é saúde. E diz esse texto aí, justificou pela graça, falando da redenção, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo escrevendo os Romanos, ele deixa claro. Ele fala também dessa justificação. Ele fala aqui no capítulo, no Romanos 5, ele diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo o aspecto da justificação. Justificado por quê? Justificado pelo poder do sangue de Jesus. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E diz aqui Tito dizendo, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A fé não sobrevive sem a santificação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não fomos nós que criamos. Ela é bênção, é presente, é dádiva de Deus. Porque o texto fala sobre isso. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então nós podemos, antes de encerrar, a salvação é uma eleição, né? Efésios 1:4, que fala a respeito dessa salvação, né? Ainda ainda informes, né? Deus nos escolheu, nos chamou para isso, né? A salvação é uma vocação. E a salvação é em santificação. Então, meus irmãos, esta é a grande diferença. Então, eu poderia terminar aqui. Salvo uma vez, salvo para sempre? Por certo, não. Porque existe toda uma dinâmica. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos seja multiplicada. Que o Senhor possa nos abençoar
e vamos cantar um louvor, glorificando o nome do Senhor por essa maravilhosa e grandiosa salvação. Meu amado Filho, te escolhi, não temas mais, esforça-te, assim diz o Senhor. Minha mão estendida para ti, por onde quer que fores, não te deixarei. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. A terra prometida te darei, a árvore da vida te concederei. Rios de água viva fluirão, e o meu imenso amor no teu coração. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor que foi entoado, ele fala acerca de uma escolha feita por Deus, e Ele escolheu você para receber a sua bênção, para viver uma experiência com a salvação. Ele escolheu você para viver aos pés dele, aos pés do Senhor, e desta maneira desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós agora vamos orar ao Senhor, vamos entregar no altar do Senhor esse culto, mas antes eu quero falar acerca desse QR Code que está aparecendo aí na tela. Ao apontar a câmera do seu celular para ele, o seu aparelho será redirecionado para o nosso site e para um lugar específico do site onde você pode fazer uma pesquisa e descobrir onde há uma igreja cristã Maranata mais perto da sua casa. Se você está nos conhecendo aqui pelo nosso canal no YouTube, por esse culto ou pelos demais conteúdos que são postados aqui, você também tem a oportunidade de nos conhecer presencialmente em uma das nossas igrejas. Você vai perceber que o culto lá tem as mesmas características do culto que nós transmitimos aqui pelo YouTube, mas ali nós temos a comunhão dos irmãos, a presença da igreja ali. Isso traz uma alegria e uma experiência maravilhosa. Eu quero convidar você a viver também essa experiência. Então o QR Code está aí na tela, é só você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai saber onde tem uma igreja que está Maranata mais perto da sua casa. Nós vamos orar agora, entregando no altar do Senhor este culto. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos pela tua palavra, pela tua direção, pelo teu ensino. Senhor, porque não vivemos como um povo que não tem direção, que não tem um Senhor, mas, Senhor, nós temos a Tua mão poderosa a nos conduzir, nós temos a Tua voz que se faz ouvir no meio da Tua igreja, nós temos a Tua doutrina, nós temos aquilo que o Senhor define como sendo o caminho para chegarmos à eternidade, Senhor, chegarmos à Tua presença. Te louvamos por isso e no Teu altar, ó Pai, entregamos este culto, entregamos as nossas adorações, nosso louvor, a nossa glorificação, colocamos no Teu altar e pedimos que Tu estendas as Tuas mãos sobre cada um daqueles que participa desse culto, abençoando-nos, Senhor, a todos.
Senhor, no teu altar assim entregamos o louvor e a adoração da tua igreja e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ainda dar alguns avisos antes de nós encerrarmos essa transmissão. Você viu aquele primeiro QR Code que nós mostramos? Ele aponta para os endereços das igrejas. Mas agora está aparecendo um segundo QR Code aí na tela e esse aqui é para o atendimento às pessoas que estão no exterior. Sim, nós temos uma audiência muito grande fora do Brasil e às vezes as pessoas nos assistem e não sabem, mas nós também podemos atender estas pessoas. É só apontar a câmera do celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado para o WhatsApp. Você pode tanto mandar uma mensagem como ligar pelo WhatsApp para nós, você que está no exterior, e você vai ser atendido aqui no Brasil. Teremos uma pessoa de plantão 24 horas por dia para te atender. Para quem está no Brasil, tem um outro QR Code agora diferente que apareceu, tá vendo? Esse outro QR Code agora não é o WhatsApp. Agora você vai ser redirecionado para uma ligação 0800, que é gratuita, o número é esse que está aparecendo na tela, 0800 707 3076, está na tela aí. Você, ao apontar a câmera do seu celular para o QR Code, o aparelho já vai ser redirecionado para a ligação. Você pode ligar a qualquer hora do dia, da noite, final de semana, feriado, não tem importância. Nós temos uma pessoa para te atender, para te assistir. O que é que vai acontecer? Você vai poder compartilhar a sua luta de maneira totalmente... ninguém vai precisar te identificar, né? Você vai poder fazer isso sem precisar se identificar. De maneira totalmente discreta. Você vai colocar a sua luta, o problema que você está passando. Você vai ouvir uma palavra que vai ser transmitida a você, a pessoa vai te atender, vai orar por você, olha que coisa maravilhosa, e você consegue nesse número que está aparecendo na tela ou através também desse QR Code. Então nós falamos sobre assistência para quem está no exterior e essa, 0800, para quem está no Brasil. E também esse terceiro QR Code que agora está aparecendo, nós mudamos agora, a partir dele... Se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali você pode, nessa mensagem de WhatsApp, escrever qual foi a experiência que você teve nesse culto, de que maneira Deus falou ao seu coração nesse culto. Nós vamos ter toda a alegria em receber e ler a sua participação. Será uma bênção para nós se você interagir conosco, tá? E quero finalizar dizendo o seguinte, ninguém vai te pedir nada em troca por nenhum desses gestos. Nós não vamos pedir oferta, não vamos pedir contribuição financeira, não vamos pedir dinheiro, não fazemos isso e não vamos fazer. Você pode ficar tranquilo que é tudo de graça. Nós estamos preocupados e queremos atender a sua necessidade espiritual, tá bom? Deus abençoe a todos. Continue acompanhando os conteúdos que são postados nesse canal, porque Deus vai abençoar a você e também a sua família. A paz do Senhor Jesus. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha.
E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elô. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elô. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima!